Olá pessoas e bem-vindos ao canal Dimensão do Caos, o canal onde eu falo sobre Yu-Gi-Oh!, falo minhas opiniões controversas, vocês estão dislike, eu estou nem aí. E hoje nós vamos falar sobre a definição de justo, e eu provavelmente deveria ter olhado o dicionário porque eu me conheço e eu vou repetir muito a palavra, então eu vou repetir muitos sinônimos também, e eu vou tentar me controlar para não repetir a palavra muito. Olha só, eu já falei de umas 3 formas diferentes que eu vou me repetir bastante. E a definição de justo em Yu-Gi-Oh! É uma palavra que me incomoda muito. Sabe, existe um termo em inglês chamado pet peeve, que é basicamente algo que te irrita, mas não irrita a maioria das pessoas. Seria meio que, como eu posso dizer, não necessariamente seu ponto fraco, mas algo que te incomoda. Algo que você não aguenta ouvir, senão você sente raiva interiormente. E é isso que eu sinto quando eu ouço as pessoas usando a definição, usando essa carta é justa, esse deck é justo em Yu-Gi-Oh! Me irrita profundamente de uma forma que eu não consigo explicar. E isso se deve, primeiro, pelo mau uso da palavra e depois por causa que as pessoas parecem não entender conceitos muito simples ou simplesmente são absolutamente parciais. Então, basicamente, as pessoas são parciais e querem dizer que um deck é justo, mas elas estão sendo parciais a respeito daquele deck. Então, você não está sendo justo, imbecil. Não me parece um conceito muito difícil de entender, mas enfim, vamos falar. Vamos começar. Primeiro que a definição de igualdade, apesar de ser muito bonitinha na matemática, 1 menos 1 igual a 0, na vida real não é necessariamente assim que funcionam as coisas, certo? Você pode trocar uma nota de 20 reais por 20 moedas de 1 real. E não necessariamente você está fazendo uma troca justa, porque, sei lá, de repente, por um fator externo, as moedas começam, elas são paradas de fabricar e elas vão subir de preço. Sei lá, alguma coisa assim. Parece um exemplo bem tosco, na verdade é um exemplo bem forçado meu. Bom, me ignore, finge que o meu exemplo é excelente. Mas as coisas normalmente não são simplesmente preto e branco. Você simplesmente não... muitas coisas não são equivalentes. Muitas trocas não são justas, certo? E o mundo funciona assim. Uma pessoa tem que se beneficiar perante a outra. E num jogo, independentemente qual for, isso ocorre também. Num jogo, você normalmente tem diversas armas, diversos itens, power-ups, cartas. Para o jogo não ficar monótono, os desenvolvedores, eles criam armas diferentes. Então, eles criam itens diferentes. Então, por exemplo, um item vai te deixar maior, vai te deixar mais rápido, você vai poder levar um ataque a mais. Um item vai te dar todas essas propriedades, mas você também vai poder soltar a bola de fogo. E aí tem um outro item que você, conforme você corre bastante tempo, você ganha velocidade bastante para poder voar. E tem, por último, um outro item que te deixa invencível. São itens que são criados para deixar o jogo divertido, certo? E se você não tiver esses itens, o jogo fica monótono, porque você vai estar jogando com o mesmo estilo de gameplay o jogo inteiro. Então as pessoas não vão jogar esse jogo porque esse jogo é uma porcaria, porque o desenvolvedor não teve criatividade nenhuma e nenhuma audácia na hora de criar. E quando você aplica isso no Yu-Gi-Oh!, os arquétipos não são criados igualmente. Os arquétipos, eles têm que ser diferentes um do outro. Um arquétipo é mais injusto do que outro em algum aspecto. Isso é algo que não tem como contestar. Cada arquétipo tem alguma coisa que o torna absolutamente quebrado, em pelo menos um aspecto. E mesmo que seja um arquétipo absolutamente ruim, por exemplo, Dark Scorpio. Dark Scorpio tem cartas que mexem com a mão do oponente. E sim, Dark Scorpio não é bom desde 2005, mas tem cartas absolutamente injustas. E, sabe, Ice Barrier também, deck horrível, tem cartas que são floodgates. E, novamente, o oponente está te colocando numa condição e você tem que jogar sobre essa condição, enquanto ele não precisa se preocupar. Então, por exemplo, tem um monstro Ice Barrier que não deixa monstro com mais de 1900 de ataque atacar. Tem monstro Ice Barrier que só deixa o oponente ativar uma spell por turno.
Enfim, cada arquétipo tem que ter uma carta assim, para pelo menos se pôr como diferente. Eu acho particularmente irritante o uso desse termo pelos usuários de Salamangreat que usam muito esse termo. Eles estupram o termo, eles usam para qualquer coisa. E eu entendo a lógica deles, é uma lógica falha, uma lógica bem infantil. Mas eu entendo, a lógica deles é, eu não tenho dinheiro. E não tem nada de errado você não ter dinheiro, mas tem algo de errado quando você quer sacrificar o balanceamento do jogo pelo fato de você não ter dinheiro. Mas, enfim, a lógica deles é, eu não tenho dinheiro. E eu só tenho Salamangreat. Logo, eu não quero que o meu deck seja irritado. O que vai fazer o meu deck não ser irritado é ele ser justo. Então, eu vou forçar na minha cabeça que o Salamangreat é o deck mais justo do jogo. E já que eu forcei essa ideia na minha cabeça, o meu deck não vai ser irritado, vai ser protegido da banista e eu vou proteger meu dinheiro. Olha só, fiquei feliz! E eu não fui nem um pouco parcial nesse processo, por causa que é só eu dizer que Salamangreat é justo comparado a Gol, que é comparado a Orcus, comparado a não sei o que. Cara, não importa se você acha Orcus o deck mais apelão do jogo, o que na verdade não é, e é muito mais justo do que o Salamangreat por si só. E sim, eu estou usando essa palavra, estou estuprando o uso dessa palavra justamente para provocar você. E, sabe, quando você vamos ver o que o Salamangreat faz. Com 2 cartas, o Salamangreat, ele passa com 6 cartas no campo e uma na mão. E ele tem jogadas para o próximo turno. E o oponente é obrigado a quebrar todas as cartas do seu campo. Ele é obrigado a destruir todos os monstros Salamangreats do seu campo. Porque senão, no próximo turno, você vai reviver o seu cemitério inteiro, vai reviver Spin, reviver Jack Jaguar, reviver Fox, reviver não sei o que, a Counter Attack se seta, Sunlight Wolf recupera mais carta, eles têm uma Soul Charge. Não só isso, mas eles têm um Link 1 que busca a Field Spell, que a Field Spell por si só, por mais ruim que ela seja como carta, ela basicamente desconsidera uma das ideias do deck, que é você reencarnar os monstros. E, sabe, usar monstros links para invocação deles mesmos. E a Field Spell desconsidera isso, por causa que do que adianta essa mecânica existir se a Field Spell basicamente torna ela irrelevante? Já que eu não, sabe, para reencarnar um Sunlight Wolf, eu não preciso usar um Sunlight Wolf e mais um monstro. Eu simplesmente uso o próprio Sunlight Wolf enquanto eu tenho a Field Spell. E sim, o Salamangreat, às vezes ele reencarna, dá um hard reincarnation nos monstros. Mas mesmo assim, cara, quando você aplica esse conceito, isso meio que quebra as regras do próprio deck. Então, o deck desconsidera as próprias regras que ele mesmo se põe. E, cara, é um monte de imbecilidade. O deck tem uma toolbox enorme que faz tudo. E não só isso, mas o deck tem 2 traps absurdas. Uma carta que pode destruir múltiplas cartas do campo do oponente e uma que é uma counter trap. E traps por si só são injustas, por causa que dão uma vantagem desleal pro jogador que vai pro primeiro, porque o jogador pro segundo não pode usar as traps, porque elas podem ser ativadas depois do turno que foram setadas. Então o jogador que vai pro segundo ele tem que lidar com mais interrupções, ele tem que lidar com mais cartas. E as traps dele, caso ele tenha no deck, são inúteis, indo pro segundo, essencialmente. Então, traps por si só são injustas, e counter-traps mais ainda, porque elas não podem ser respondidas, então você tem que fazer coisas muito específicas para poder baitar uma counter-trap. Enfim, não só isso, mas o deck usa 20 mil hand traps, o deck usa 12, 15 hand traps. E, sabe, hand traps deveriam ser algo que você usa para se proteger, não a win condition do seu deck. Então, além disso, o deck destrói um dos conceitos do jogo, o conceito de hand trap. Enfim, eu poderia continuar aqui, existem um monte de coisas que não fazem sentido nesse deck. E não importa que você compare com Orcus, com não sei qual deck que você odeia, com Spyro, Golki, Firewall Turbo, Danger, Thunder Dragon, Sky Striker, não importa com qual deck você está comparando. Novamente, eu posso fazer isso com qualquer deck do jogo. Eu posso dizer que eu sou um jogador de Satellar Knight, um deck horrível, e simplesmente dizer, o meu deck é justo comparado ao seu Salamangreat, por causa que comparado ao seu, o meu Satellar Knight não faz nada. Ele faz muito menos com as mesmas cartas, com a mesma quantidade de cartas. Mas ao mesmo tempo pode vir algum outro cara e dizer que não, o meu, sei lá, meu Evolzar é
justo comparado ao seu Satellar Knight, por causa que com essas mesmas quantidades de cartas eu faço muito mesmo. E assim vai, até que a gente chegue até a gente chegue no ponto onde que Donza Lug Turbo é o deck mais justo do jogo, e mesmo assim não é um deck justo, porque você tira a carta do oponente. E o oponente, essencialmente, ele não necessariamente mereceu perder essas cartas, por causa que decks tendem a punir o oponente por coisas que não necessariamente o oponente mereceu ser punido. Isso acontece em todos os decks. E você tirar cartas do oponente, você negar cartas do oponente, é um belo exemplo de dar uma vantagem desleal para o seu deck. Então não me parece um conceito muito absurdo, mas por algum motivo as pessoas acham muito, muito esquisito. E, novamente, o seu deck não é balanceado. Não é balanceado na perspectiva dele mesmo, por causa que o Salamangreat basicamente desconsidera as próprias regras que o deck estabelece para ele mesmo, revivendo todos os monstros a cada turno, reciclando as próprias cartas e com a Field Spell essencialmente descaracterizando a principal característica do deck, que é reencarnar monstros. Ele não é balanceado comparado a outros decks que você pode dizer que são mais fortes que ele. Você até pode dizer que Orcust é mais injusto que o seu deck, mas você não pode dizer que seu deck é justo só porque Orcust é mais injusto que o seu. Não é assim que as coisas funcionam. Então, eu espero que tenham entendido isso. É um conceito que me irrita muito quando eu vejo vídeo no YouTube, por causa que é um termo tão vago. Existem muitos termos vagos no Yu-Gi-Oh! Que as pessoas estupram esses termos e basicamente transformam eles no que elas, sabe, no que a pessoa quer pro momento. Então, novamente, a palavra justo no Yu-Gi-Oh! Eu posso aplicar para qualquer coisa que se aplique e que defenda o meu argumento em determinado momento. Isso se aplica com diversos termos, como por exemplo degenerado. Degenerado é uma outra palavra que a gente sempre usa de maneira distorcida para defender nosso argumento. Enfim, existem muitas palavras que se aplicam a isso, mas essa provavelmente é a palavra que mais me irrita. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e valeu!